Capítulo 12. Como os cientistas usam a mente subconsciente. Experimente cientificamente até que prove a si mesmo que há sempre uma resposta direta da inteligência infinita da sua mente subconsciente ao pensamento consciente. Muitos dos cientistas mais criativos da história constataram a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Catherine Poincaré, Einstein e muitos outros usaram para obter insights em suas grandes realizações. A capacidade de pôr em ação o poder do subconsciente constitui um dos fatores mais importantes para determinar o sucesso de cientistas e pesquisadores. Um dos mais notáveis exemplos nesse particular é encontrado na vida do célebre químico Frederic vos Stradonites. Ele lutara durante longo tempo para compreender a estrutura química de um hidrocarboneto, denominado benzina. Trata-se de um composto constituído de 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. O problema deixava-o constantemente perplexo. Aparentemente, nada que tentava dava resultado. Incapaz de resolver o enigma, cansado, exausto, Stradonites transferiu por completo o assunto para a mente subconsciente. Pouco tempo depois, no momento que ia tomar um ônibus em Londres, o subconsciente iluminou-lhe o consciente com um inesperado relâmpago. Mentalmente, Stradonites viu a imagem de uma serpente mordendo a própria cauda e girando como uma rodinha de fogo de artifício. A imagem recebida do subconsciente inspirou a orientar a pesquisa em uma nova direção. Logo depois, obteve a resposta há tanto tempo procurada, a do arranjo anular do átomo conhecido como anel de benzina. Como o cientista famoso fazia suas descobertas? Nikola Tesla foi um brilhante pioneiro no campo da eletricidade. A bobina Tesla, peça de exposição obrigatória em museus de ciência, e sempre uma das favoritas da meninada, foi uma de suas invenções. Trata-se de uma esfera de metal carregada de eletricidade. Quando alguém a toca, a eletricidade estática faz com que os cabelos dos curiosos fiquem em pé. Tesla realizou também experimentos com a transmissão de energia. Suas ideias sobre esse tópico ainda são consideradas revolucionárias. Convencido de poder da mente subconsciente, sempre que tinha uma ideia para outras invenções da nova direção de pesquisa, formulava a imaginação e, em seguida, transferia o problema para o subconsciente. Sabia que o subconsciente revelaria o consciente todas as partes necessárias para a manufatura do dispositivo em questão. Examinando frequentemente e tranquilamente todos os possíveis melhoramentos, não perdia tempo corrigindo o defeito e forneceu aos seus assistentes o produto final, acabado, perfeito de sua mente. Em entrevista, disse ele o seguinte: invariavelmente, meu dispositivo funciona como imaginei. Em 20 anos, nunca houve uma única exceção. Como um naturalista famoso solucionou seu problema? O professor Louis Agassiz, da Universidade de Harvard, foi um dos naturalistas americanos mais famosos do século XIX. Descobriu os grandes poderes da mente subconsciente enquanto dormia. O exemplo seguinte foi tirado da biografia do cientista escrita por sua esposa. Ele estava havia 2 semanas tentando decifrar a expressão de tanto vaga de um peixe fóssil na lasca de pedra em que fora preservado. Cansado, perplexo, interrompeu finalmente o trabalho e tentou afastá-lo da mente. Pouco tempo depois acordou certa noite, convencido de que, enquanto dormia, vira o peixe, com todos os aspectos que lhe faltava, perfeitamente restaurado. Mas quando tentou prender na mente e tornar nítida a imagem, ela se escapou. Ainda assim, dirigiu-se cedo para o jardim de implantes, pensando que ao examinar novamente a expressão devia ver alguma coisa que colocaria na pista de sua visão. Mas em vão. O registro indistinto continuava tão obscuro como sempre. Na noite seguinte voltou a ver o peixe, mas ainda sem resultado satisfatório. Quando acordou, a imagem desapareceu com antes da memória. Na esperança de que a mesma experiência se repetisse na terceira noite, pôs lápis e papel ao lado da cama antes de dormir. E como esperava, perto do amanhecer, o peixe reapareceu no sonho. Confusamente no início, mas finalmente com uma clareza tão grande que ele não teve mais qualquer dúvida sobre características zoológicas. Ainda sonolento em tal escuridão, traçou uma das características no papel ao lado da cama. Pela manhã, notou surpreso que no esboço feito à noite havia aspecto que julgara impossível que um fóssil pudesse revelar. Correu para o jardim de desplantes, e usava o desenho como guia, conseguiu com um cinzel, raspar o excesso superficial da pedra sobre o qual descobriu ocultas partes que se faltava do peixe. Quando inteiramente exposto, o peixe correspondia ao que vira em sonho e ao desenho que conseguiu classificá-lo como facilidade. Como médico renomado, resolveu o problema do diabetes. Na década de 1920, Dr. Frederic, médico brilhante e pesquisador canadense, concentrou toda a sua atenção nos estragos do diabetes. Na época, a ciência médica desconhecia qualquer método para controlar a doença. Dr. Brent passou um longo tempo fazendo experimentos e estudando a leitura internacional sobre o assunto. Todos os caminhos que explorava, porém, pareciam ser um beco sem saída. Certa noite, exausto,
mais um longo dia que parecia sem esforços inúteis caiu no sono. Enquanto dormia, a mente subconsciente instruiu a extrair resíduo do duto pancreático degenerado de cães. A inspiração levou à descoberta da insulina, que desde então tem melhorado a vida de milhões de pessoas. Notem que o Dr. Brand estudou conscientemente o problema durante muito tempo procurando uma solução, uma maneira de resolvê-lo. O subconsciente respondeu nessa conformidade. Nem sempre conseguimos a resposta da noite para o dia. Ela talvez demore algum tempo, mas não fique desanimado. Continue todas as noites antes de dormir a transferir o problema para o subconsciente, como se nunca tivesse feito isso antes. Se a solução continuar a demorar a aparecer, talvez esteja pensando que a questão que apresenta ao consciente é muito difícil e que haverá tempo demais para resolver. Esse fato não deve surpreendê-lo. Geralmente, sentimos a tentação de pensar como que nossos problemas são difíceis de solução. Se não fossem, não seriam problemas. Mas isso é um erro. No que interessa ao subconsciente, não há tempo nem espaço. Vá dormir acreditando que receberá a resposta neste momento. Não pense que a resposta vai ter que esperar por algum momento no futuro. Mantenha fé no resultado. Convença agora, enquanto lê este livro, que a resposta e a solução perfeita espera. Sinta a alegria e tranquilidade de prever a realização do seu desejo. Qualquer quadro mental que você tenha em sua mente é a mentalização da coisa esperada e evidência das coisas que são vistas, que não são vistas. Cientistas que estudam manuscritos antigos, templos fósseis e outras provas remanescentes podem reconstituir cenas do passado e torná-las vivas. A mente subconsciente corre em seu auxílio. Quando você estiver perplexo, confuso e com medo, se a pergunta que a decisão tomar, lembre-se de que tem um guia interior que o conduzirá em todos os seus caminhos, revelando-lhe plano perfeito, mostrando o caminho que deveria seguir. Como um cientista escapou de um campo de concentração soviético? O Dr. Lawton, de Blackwood, ilustre engenheiro eletrônico, foi internado em um campo de concentração soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Ele atribuiu a sua sobrevivência à fuga para a liberdade do poder do subconsciente. Fui prisioneiro de guerra em uma mina de carvão na Rússia. Nessa prisão, homens morriam à minha volta o tempo todo. Éramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários inteligentes de decisões rápidas. Após um rápido exame médico, uma cota de carvão era atribuída a cada prisioneiro. Minha cota era de 150 kg por dia. No caso de prisioneiros não atingia a cota, sua pequena ração de alimento era cortada e pouco tempo depois ele descavava no cemitério. Comecei a me concentrar em um plano de fuga. Eu tinha certeza de que, de alguma maneira, meu subconsciente encontraria uma solução. Minha casa na Alemanha foi destruída. Minha família dizimada e todos os meus amigos e antigos colegas haviam morrido na guerra ou se encontravam em campos de concentração. Eu disse ao meu subconsciente, quero ir para Los Angeles e você vai encontrar um jeito. Eu vira fotos de Los Angeles e me lembrava muito bem de alguns bulevares e prédios. Todos os dias à noite eu imaginava descendo o Ashley Boulevard em companhia de uma moça americana que conheci em Beverly da guerra, hoje minha esposa. Imaginava-me visitando as lojas, andando de ônibus, comendo em restaurante. Todos os dias tinha cuidado especial de dirigir meu imaginário carro americano, subindo e descendo o boulevard em Los Angeles. Tomava todo dia isso, vivia o real. Essas imagens eram tão reais e naturais para mim como as árvores no outro lado do campo de concentração. Todas as manhãs, o chefe dos guardas contava os prisioneiros que eram postos em fila. Ele gritava 1, 2, 3, etc. E quando o número 17 era chamado, o meu número, eu dava um passo para o lado. Numa dessas ocasiões, o guarda afastou-se por 1 ou 2 minutos para atender a um chamado e, quando voltou, recomeçou a contar por engano no número seguinte, como sendo o 17. Quando a turma voltou à noite, o número de prisioneiro era o mesmo, e não deram por minha falta, e até descobrissem, isso levaria um longo tempo. Saí do campo sem ser visto e continuei a andar durante 24 horas, descansando no dia seguinte em uma cidade deserta. Consegui sobreviver pescando e caçando animais selvagens. Descobri trens de carvão que se dirigia para a Polônia. Descobri trens de carvão que dirigia para a Polônia, e viajei neles à noite até chegar finalmente nesse país. Com a ajuda de amigos, consegui chegar a Lucerna, na Suíça. Certa noite, no Palace Hotel em Lucerna, tive uma conversa com um casal americano. O marido me perguntou se eu gostaria de ser um hóspede em Santa Mônica, na Califórnia. Aceitei. Quando cheguei a Los Angeles, descobri que o motorista deles me levara pelo Whistling Boulevard e muitos outros que eu imaginara com cores tão vividas durante longos meses da minha vida no carvão, da minha mina no carvão russa. Reconheci os prédios que vira mentalmente tantas vezes. Na verdade, tive a impressão de que estivera antes em Los Angeles. Eu havia chegado ao meu destino. Jamais deixei de me maravilhar com as coisas assombrosas que o subconsciente pode fazer. Na verdade, o subconsciente dispõe de recursos que você desconhecemos inteiramente. Como arqueólogos, paleontólogos reconstroem cenários antigos. O subconsciente tem a recordação de tudo que já aconteceu na história da nossa espécie. Arqueólogos estudam ruínas antigas incontestáveis,
artefatos deixados por membros de várias culturas pode ser usada em seu trabalho, com resultados maravilhosos. A percepção imaginativa. A mente subconsciente pode ajudá-lo a reconstituir antigos cenários. O passado dos mortos recente renasce, olhando para ruínas e velhos prédios, estudando a cerâmica e estatuaria, as ferramentas, utensílios caseiros e civilizações antigas. O cientista pode utilizar os bancos de dados da mente universal, saber quando e por que tais objetos foram criados. A concentração profunda e a imaginação disciplinada do cientista desperta os poderes latentes do subconsciente. Esse fato habilita a descobrir como telhados e estruturas antigas cercá-las de jardins, tanques e fontes. Os restos fósseis recebem olhos, tendões e músculos, e mais uma vez andam e falam. O passado torna-se o presente, vivo e descobrimos que a mente não há tempo nem espaço. Pela imaginação disciplinada, controlada e dirigida, podemos ser companheiros da memória dos cientistas e pensadores inspiradores de todos os tempos. Como receber a orientação do subconsciente? Quando você tem que tomar o que acha que será uma decisão difícil, ou quando não consegue descobrir uma solução para um problema, comece imediatamente a pensar construtivamente a esse respeito. Se fica com medo ou preocupado, você não está realmente pensando. Pensamento autêntico não inclui medo. Vejamos agora os passos de uma técnica simples de que você pode usar para receber orientação no tocante a qualquer assunto. Tranquilize a mente e fique imóvel. Diga ao corpo para relaxar, ele te obedecerá. O corpo não tem vontade, iniciativa ou inteligência autoconfiante. O corpo é um disco emocional que grava suas crenças e expressões. Mobilize a atenção. Focalize o pensamento na solução do problema. Tente resolver isso com sua mente consciente. Pense em como ficaria feliz com a solução perfeita. Vivencie a sensação de experimentar se a tivesse agora. Deixe a mente desfrutar de forma relaxada dessa sensação de felicidade e contentamento. Em seguida, vá dormir. Quando acordar, se não obter ainda a resposta, ocupe-se com qualquer outra coisa enquanto estiver assim ocupado. É possível que a solução surja de forma inesperada em sua mente. Para receber orientação da mente subconsciente, o método simples é o melhor. Vejamos um exemplo. Certa vez perdi um anel valioso, que era também uma joia de família. Procurei por todos os lugares, em vão. Fiquei aborrecido e triste com perdas. Naquela noite, conversei com meu subconsciente da mesma maneira como faria com as pessoas. Antes de cair no sono, disse-lhe: Você sabe tudo, sabe onde está o anel e, portanto, mostra-me onde ele está. Pela manhã, acordei de repente com as seguintes palavras buzinando em meu ouvido: Pergunte a Robert. Achei que as palavras muito estranhas. O único Hobbit em que eu podia pensar era o filho de 9 anos, de meu vizinho. Por que eu deveria saber alguma coisa sobre o paradeiro do anel? Não obstante, obedeci à voz interior da intuição. Encontrei-o no quintal de sua casa e lhe descrevi o anel. Por acaso você viu? Perguntei. Claro que vi, respondeu ele. Achei-o ontem à noite. Achei-o ontem ao meio das moitas, quando estava brincando de esconde-esconde. Eu não sabia de quem era, de modo que o levei para casa e coloquei em cima da minha mesa. Eu ia pôr no anúncio sobre o anel, mas me esqueci. O subconsciente sempre responderá se confiar nele. O subconsciente disse onde estava o testamento perdido. O jovem Hugo assistia às minhas palestras em Los Angeles e me contou a experiência que tive com o poder do subconsciente. O pai dele morrera de repente, aparentemente sem deixar testamento. O irmão, contudo, disse-lhe que o pai mencionara certa vez, acrescentando que esforçara para ser justo com todos. Hugo compreendeu que um juiz decidisse que seu pai falecera sem deixar testamento. A propriedade será dividida de acordo com as regras determinadas pelo Estado. Não era provável que essa solução seria justa ao desejo do pai. Além do mais, despesas judiciais consumiriam grande parte do espólio. Ele e a irmã procuraram por toda parte, mas não conseguiram encontrar o testamento e começaram a perguntar se o documento realmente existia. Hugo, porém, lembrou do que aprendera sobre o uso do subconsciente. Antes de dormir, conversou com a mente mais profunda, dizendo: Agora eu transfiro esse pedido à minha mente subconsciente. Ela sabe onde está o testamento do meu pai e vai me dizer. Em seguida, condensou o pedido em uma única palavra. Responda, repetiu diversas vezes, como se fosse uma canção de niná. E foi dormir com a palavra responda, escoando na mente. Na manhã seguinte, acordou com a ânsia imensa de ir a este banco no centro de Los Angeles. Sentiu-se curioso a esse respeito. Teria ouvido o pai mencionar esse banco em alguma ocasião. Notara por acaso uma carta no banco de correspondência do pai? Não tinha certeza, mas sabia que precisava conferir o palpite. Foi ao banco naquela manhã. No fim, do funcionário confirmou que o pai tinha ali um cofre de aluguel. Ao ser aberto o cofre e o testamento foi encontrado. O pensamento, quando você vai dormir, desperta os poderes latentes existentes em você. Vamos supor que você está em dúvida se deve vender sua casa, comprar certas ações, romper uma sociedade, mudar-se para Nova York, ou permanecer em Los Angeles, dissolver um contrato em vigor, ou fazer um novo. Faça o seguinte, sente-se tranquilamente a uma poltrona ou a mesa de escritório. Lembre-se de que há uma lei universal
da ação e reação. A ação é o pensamento, a reação é a resposta da mente subconsciente. O subconsciente é reativo e reflexivo. É a sua natureza. Ele rebota, recompensa ou resgata. E segue a lei da correspondência. Responde correspondendo pensamentos da ação correta. Você automaticamente experimenta uma reação ou resposta, que é a orientação ou resposta do subconsciente. Ao buscar orientação, você simplesmente pensa na ação correta. Isso significa que usa a inteligência infinita. Existe na mente subconsciente um ponto em que ela começa a agir, por seu intermédio. Desse instante em diante, seu curso de ação é dirigido e controlado pela sabedoria interior residente em você, que tudo sabe e é onipotente. Suas decisões serão corretas. Só poderá haver a ação correta porque você está sob uma compulsão subjetiva para fazer a coisa certa. Uso a palavra compulsão porque a lei do subconsciente é compulsória. O segredo da orientação. O segredo da orientação à ação correta implica procurar tenazmente a resposta certa, até que ela ocorra à mente. A resposta pode ser um sentimento, uma percepção íntima, um palpite irresistível que você sabe que é verdade. Você usou o poder do subconsciente até um ponto em que o poder começa a usá-lo. Você não pode, de maneira nenhuma, fracassar ou dar um passo em falso enquanto age de acordo com a sabedoria interna. E descobrirá que todas as suas decisões são certas e todos os seus caminhos pacíficos. Pontos importantes a recordar. Lembre-se de que a mente subconsciente foi responsável pelo sucesso e realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas. Ao concentrar a intenção e esforçar-se para solucionar um problema cabuloso, a mente subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução pronta, acabada à mente consciente. Se está em dúvida sobre a solução de um problema, tente resolver isso objetivamente. Reúna todas as informações que puder, fazendo pesquisas e conversando com outras pessoas. Se não obtiver uma solução, transfira antes de dormir o problema para o subconsciente e a resposta virá sempre. Isso nunca falha. Nem sempre conseguimos a solução da noite para o dia. Continue a fazer seu pedido ao subconsciente até o dia em que o sol raiar e afugentar as trevas. Você atrasa a resposta achando que ela vai levar muito tempo, ou que se trata de um problema espinhoso. O subconsciente não conhece problemas, só conhece soluções. Acredite que tem agora a resposta. Sinta a alegria da resposta e como sentiria quando a recebesse. O subconsciente reagirá a esse sentimento. Qualquer quadro mental sustentado pela fé e pela esperança se tornará realidade graças ao poder milagroso do subconsciente. Confie nele, acredite em seu poder e maravilhas acontecerão enquanto você ora. O subconsciente é um tesouro de memória e nele estão gravadas todas as suas experiências desde a mais terna idade. Cientistas que estudam manuscritos antigos, templos fósseis e outras provas remanescentes podem reconstruir cenas do passado e torná-las vivas. A mente subconsciente corre em seu auxílio. Antes de dormir, passe ao subconsciente o pedido de solução. Confie nele, acredite nele, e a resposta virá. O subconsciente, contudo, conhece tudo o que vê, e você não deve duvidar dele ou questioná-lo. Os poderes. A ação é o pensamento e a reação é a resposta do subconsciente. Se seus pensamentos forem sábios, suas ações e decisões serão sábias. A orientação chega sob forma de sentimento, percepção interna ou palpites irresistíveis, que ele diz a você está certo. Trata-se de um sentimento tátil interno. Siga-o com a simplicidade da fé. Sua mente subconsciente lhe responde de modo que você não conhece. Você pode ser conduzida a uma livraria e escolher um livro que responde à sua pergunta, ou pode ouvir, por acaso, uma conversa que fornece a resposta para seu problema. A resposta pode vir de inúmeros e inesperados modos.